Olá, e bem-vindos ao podcast Patrimônio Falado, uma série de podcasts da disciplina de técnicas retrospectivas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão. Eu me chamo Damião Nogueira e, juntamente com Samuel Pereira, vamos abordar sobre a alvenaria tradicional presente no Centro Histórico de São Luís do Maranhão, um acervo vivo, com mais de 5.600 imóveis tombados e patrimônio mundial da Unesco desde 1997. Você caminha pelas ruas e vê o esplendor dos azulejos, as janelas imponentes, mas a verdadeira história, a tecnologia construtiva que sustentou a prosperidade dessa cidade nos séculos XVIII e XIX, está escondida por dentro, nas paredes de terra e nos seus sistemas mistos. Este é o segredo por trás do título de Patrimônio da Humanidade. Para desvendar essas paredes, precisamos entender a reviravolta econômica de São Luís, o contexto histórico do que ocorreu. No início do século XVIII, o Maranhão era uma colônia empobrecida e esquecida. Essa situação mudou radicalmente após 1755, sob a visão modernizadora e centralizadora do Marquês de Pombal. A criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão impulsionou a produção do algodão e arroz. O que chamamos então de ouro branco transformou São Luís numa das áreas mais ricas do norte do Brasil. Claro, com a riqueza veio a necessidade de uma nova arquitetura. Pombal, após o devastador terremoto de Lisboa, lá em 1755, acabou estabelecendo um modelo construtivo que visava a solidez e a racionalidade. Então surgiu a arquitetura pombalina. Embora São Luís não tivesse risco nenhum de terremoto, o motivo das paredes serem bem espessas, assim também como para isolamento térmico, esse modelo influenciou diretamente a construção de novos solares, como aquelas residências luxuosas de famílias abastadas, e sobrados também. São aquelas construções de 2 ou mais pisos, com comércio geralmente embaixo, no primeiro pavimento, e a residência era em cima. Então o estilo luso brasileiro acabou abraçando essa racionalidade construtiva. Bom, já sabemos que o grande diferencial de São Luís é o seu sistema construtivo misto. As paredes e as estruturais externas, aquelas que realmente suportam o peso da edificação, elas eram tradicionalmente erguidas com alvenaria de pedra argamassa com cal, aquele material mais resistente. Mas e as divisórias internas? Bom, para economizar o material, reduzir custos e talvez seguindo a tradição de construções mais leves, a solução foi a terra. Abordando então as técnicas das paredes, o detalhe técnico realmente por detrás desse patrimônio, a gente traz então a riqueza tecnológica dele. As principais técnicas nas paredes de vedação, que são taipa de mão, ou também conhecida como pau a pique, que é a técnica mais rudimentar. Imagine assim uma trama de madeira, os esteios verticais e as varas horizontais. Essa estrutura de madeira é, então, preenchida com barro amassado, muitas vezes com reforço vegetal, aplicado manualmente dos dois lados da parede. É uma técnica barata e eficaz, ideal para vedações internas e rápidas. A segunda técnica que a gente aborda aqui é a técnica do tabique. Esta técnica é mais sofisticada, consiste em uma vedação formada por tábuas horizontais de madeira, colocadas muito próximas umas das outras. Os pequenos intervalos entre as tábuas eram preenchidos com barro. É uma solução que usa mais madeira, mas garante maior uniformidade e facilidade do acabamento também, sendo frequentemente usada em pisos superiores. A terceira técnica, então, que a gente traz para a discussão é a gaiola pombalina maranhense, ou enxoimel. É uma estrutura com cruz de Santo André. Este é o ponto de contato direto com a cidade de Lisboa. A gaiola é um esqueleto de madeira, com peças dispostas em diagonal, a famosa cruz de Santo André. Ela não era apenas uma vedação, mas também uma estrutura destinada a conferir flexibilidade e resistência à estrutura. Em São Luís, essa gaiola era então preenchida com barro ou outros materiais leves, uma adaptação da técnica lisboeta que substituiu a alvenaria interna por terra, aproveitando o material que era abundante por aqui. O adobe, que é a nossa quarta técnica, é o tijolo de terra crua. O adobe é uma lajota de barro cru, com dimensões aproximadas de 20 por 20 e 40 centímetros, compactado manualmente em formas de madeira, secando primeiro à sombra e depois ao sol. Para melhorar a resistência e evitar as quebras, mistura-se fibras vegetais ou estrume de boi ao barro. As lajotas são assentadas com barro e revestidas então com reboco.
Embora existam construções inteiras de adobe, ele era usado reservado para divisórias internas. Tijolo cerâmico. Bom, a evolução pelo fogo. Usa a mesma matéria-prima do adobe, que é nada mais do que argila, mas tem dimensões menores e é cozido em fornos a altíssimas temperaturas. Então, apesar de ser uma técnica milenar usada na Babilônia e na China, normalmente são os países originários. No Brasil colonial, sua produção era limitada. As olarias existiam, mas priorizavam a fabricação de teias. Por isso, a alvenaria de tijolos só se tornou comum no século XIX. Alvenaria de pedra, resistência e monumentalidade. Acaba usando a mesma matéria-prima da técnica que utiliza pedras de mão. São aquelas formadas mais especificamente por calcários, arenitos, granitos ou pedra-sabão, unidas com argamassa. Era um material que conferia maior resistência, usado em fortificações, igrejas monumentais e até mesmo em construções oficiais. Conhecendo agora a cantaria, que era considerada a nobreza da pedra lavrada, se trata de um serviço sofisticado que utilizava pedra trabalhada com precisão, onde normalmente as peças se encaixavam perfeitamente, normalmente com ou com muita pouca ou com nenhuma argamassa. Então, para o assentamento rigoroso, utilizavam-se também grampos metálicos e às vezes óleo de baleia também, que servia como adesivo e vedante. Então, devido ao seu alto custo e à falta de mão de obra qualificada, que normalmente era o canteiro que a executava, a cantaria não era utilizada no prédio todo. Então, era utilizada apenas nas partes nobres, que eram os portais, cunhais, incluindo seus cantos, corniches e janelas. Agora, a taipa de pilão, que era o concreto colonial. Foi o material mais empregado no período colonial devido à abundância de barro vermelho e também pela facilidade de sua execução. O barro era colocado em forma de madeira, as taipas de 1 metro de altura por até 4 de comprimento, e eram socados por um pilão. Então essas camadas de 20 centímetros são comprimidas até ficarem com 10 ou 15 centímetros. Então podia-se também misturar com óleo de baleia para ter uma resistência mais extraordinária. Então uma variante, que era o formigão, misturava pedras miúdas e pedras de mão à massa do barro. Vai também uma curiosidade, a secagem da parede demorava de 4 a 6 meses. Porém, toda essa sabedoria construtiva, essa fusão de tradição e modernidade pombalina, está ameaçada. Uma verdadeira crise do patrimônio. Ao longo das décadas, o conhecimento sobre a manutenção dessas técnicas foi se perdendo. Hoje, durante obras de reabilitação, as divisórias de terra são muitas vezes consideradas frágeis ou obsoletas. O que acontece então? Elas são simplesmente demolidas e substituídas por blocos cerâmicos ou gesso acartonado em uma estrutura moderna. A substituição não é apenas uma mudança de material, ela representa a perda da autenticidade material e a construtiva do imóvel. A remoção das paredes de terra elimina também as evidências da tecnologia construtiva do século XVIII e XIX, enfraquecendo a narrativa histórica que levou São Luís a ser patrimônio mundial. Além disso, a perda da materialidade impede futuras pesquisas e a correta reabilitação, pois a lógica estrutural da construção original é totalmente alterada. O estudo, a caracterização e a divulgação dessas técnicas em terra são, portanto, um ato urgente de preservação. É preciso que arquitetos, engenheiros e restauradores reconheçam o valor dessas paredes. Preservar o Centro Histórico de São Luís não é apenas manter as fachadas bonitas, não é apenas visual, é manter a integridade da sua estrutura interna e a memória tecnológica da cidade. As paredes de terra são um testemunho silencioso da história do Maranhão. Bem, então chegamos ao fim deste podcast e agradecemos por nos acompanhar nesta análise profunda sobre a arquitetura de São Luís. Esperamos que, da próxima vez que você visitar um sobrado antigo, olhe para além da fachada e se pergunte: que história essa parede de terra tem para me contar? Até a próxima!